vínculo entre Nicolás Guillén e Palés Matos. Basicamente é um vínculo de semelhança e ao mesmo tempo de problematização entre dois poetas do Caribe, Nicolás Guillén, cubano, e Luis Palés Matos, porto-riqueño. Os dois, de alguma forma, retoman a ideia do evento poético e rítmico que significa a recuperação do que é a cultura afrocaribenha. Ou seja, os poemas tanto de Nicolás Guillén como de Luis Palés Matos utilizam essa matéria do popular afrocaribenho para a construção de poesia. Com uma pequena diferença, talvez que não foi vista inteiramente, que foi vista, digamos, na época, e que é complicada de ser vista, porque Guillén era negro e se transforma rapidamente no poeta mais importante, a voz, se vocês quiserem, poética da Revolução Cubana. E Luis Palés Matos era branco. E talvez, como diria Vinícius de Moraes, era o branco mais preto do Caribe. Então aí existe uma tensão, se vocês quiserem, muito interessante, que passa por como se apropria o universo afro-caribeño quanto ao ritmo e quanto à musicalidade, quanto a som e quanto à ruptura, porque os dois têm vínculos com a vanguarda, com dois, se vocês quiserem, vozes poéticas que são diferentes e que não necessariamente são uma voz poética que representa a un enunciador poeta negro, no caso de Guillén, y a un enunciador poeta branco, no caso de Palés Matos, porque isso que está en discusión. Digo, a voz poética no necesariamente a voz do poeta. En otras palabras, existe esta idea de sujeito poético, que eu insistia na prova, de que sujeito poético não tem nada a ver com a ideia de eu lírico. Tá? Então, essa é um pouco a aproximação que a gente vai tentar dar a esse vínculo entre Nicolás Guillén e Luis Palés Matos. Sobretudo o último canto de Altazor, que tem muito a ver com o que nós poderíamos comentar hoje sobre o tema de Palés Matos e Guillén. Eu espero que vocês tenham, pelo menos, dado uma olhada nos poemas de Palés Matos e Guillén. Vamos ver. Mas eu simplesmente eu postei essa versão de Altazor que tem 7 cantos, sim? E há algumas coisas interessantes desse poema, que é a questão, primeiro, da estrutura bem heterogênea que tem a poesia vanguardista, né? Por exemplo, aqui começa com um prefácio que é meio que um prefácio que, entre aspas, tem um critério de uma biografia. Nasci aos 33 anos, no dia da morte de Cristo. Nasci no equinócio bajo as osetas e os aeroplanos de calor. Ou seja, e é um texto em prosa. Depois, esse poema já começa em verso. Obviamente, esse prefácio se supõe que é escrito pelo próprio personagem, que é Altazor, né? E então, aí, nos primeiros versos, diz Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia de las llanuras, tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? O sea, aí vocês veem um primeiro canto que está estruturado em base, como todo o poema, ao verso livre.
Mas é um canto que relativamente conserva uma linguagem que está estruturada, pelo menos, em base ao que seria a língua espanhola, se vocês quiserem, né? Ora, veja o que acontece a partir, por exemplo, do canto quinto, né? Esa poesía de vanguarda va se transformando también en una poesía, la cual a propia sonoridade da língua e a repetição das palavras começa a ter uma função importante. Na poesia de vanguarda, a materialidade da língua é importante. E essa materialidade da língua se manifesta não apenas, às vezes, nas formas gráficas, como no caso dos caligramas, aquellos poemas que tienen una forma visual que está significando para o poeta, ¿no? Sino también la forma auditiva. Por ejemplo, en esta parte, molino de viento, molino de aliento, molino de cuento, molino de intento, molino de aumento, molino de ungüento, molino de sustento, molino de tormento, molino de salvamento, molino de advenimento. No sé si vocês observan a cantidade de molinos y entos, antos que aparecen no final, ¿sí? Entos y nientos, ¿sí? Molino de temperamento, que, digamos, que do ponto de vista do poema, não tem apenas uma função visual, mas, sobretudo, uma função auditiva, que sería una función de extrañamiento do poema a partir da repetición de determinadas palabras. Esa repetición de determinadas palabras acaba, por decir así, extrañando o desarmando a idea do significante denotativo da palabra molino, y comienza a ser apenas un ritmo, molino de viento, molino de viento, molino de viento, molino de viento. Básicamente, trátase de una forma que coloca en primer lugar o problema do ritmo, muito mais do que da acentuação. Vejam que a partir do canto 6, por exemplo, a própria sintaxis do poema se desarma. Alhajas, apoteosis y molusco, anudado, noche, nudo, el corazón, esa entonces dirección, nudo temblando, flexible corazón la apoteosis, 1, 2, 3, 4, lágrima, mi lámpara y molusco, el pecho al melodioso, anudado la joya, con que temblando angustia, normal tedio, sería pasión, muerte, violonchelo. No sé si vocês observan a evidente ausencia de verbos. Ou seja, em princípio, a sintaxis da poesia de vanguarda tem uma preocupação com o problema da metáfora que atinge fundamentalmente a clase de palavras que nós chamamos de substantivo. Portanto, em determinadas ocasiões, os poemas de vanguarda prescinden completamente da clase de palabra de verbos. Está o caso, por exemplo, de um poema de Oliverio Girondo, eu mostrei para vocês que precisamente era todo o contrário, ou seja, eram só verbos, aquele se abraçam, se retuercem, se falsean, se abrazan, se beijan, se menean, etc., que eran só verbos. Mas precisamente na sobreabundância de verbos e na ausência completa de substantivos, o que nós observamos é que o que está em jogo aí não é a característica temporal do verbo e nem sequer a característica de ação do verbo, mas o significado metafórico do verbal. Ora, o sétimo canto é o canto que mais me interessa para nós agora. Porque eu tinha falado precisamente que nessa procura
de modernização total, de ruptura total de Huidobro, a ideia era, en definitiva, que a língua poética, como dirían los formalistas rusos, extrañase completamente, se afastase completamente de la linguagem cotidiana. Y eso, inevitablemente, no caso de Huidobro, leva para a criação de uma nova língua. Aí vocês têm o canto sétimo. Não vale a pena que eu leia muito, mas só para vocês ouvirem, é al, ayá, ayá, ia, 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 aya, ui, tralali, lali, lala, aru, aru, urulario, lalilá, rimbi, volan, lan, lam, huilla, solonario, lalilá, monlutrela, monlustrela, lalolú, montresor y mandotrina, ay, ay, Montesur enlazurido, Montesol, Luz Poncedo solinario, Aru, 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 lisamento la lilá, Hilarca, Mullirornia, Ormajauma, Marijauda, Mitradente, Mitrapausa, Mitralonga, Matrizola, Matriola. No sé si ustedes observan que esto evidentemente no es claramente no es español, ni en castellano, ni en portugués, nem nenhuma língua que nós possamos chamar de língua natural. Que coisas pode implicar a irrupção da poesia em estes territórios nos quais praticamente a língua se desfaz, mas se desfaz em som e, ao mesmo tempo, adquire uma significação meramente a través do som e não do significado. E, sobretudo, vejam bem que essa significação a través do som não é barulho, porque não sei se vocês percebem que nas línguas naturais os fonemas representam uma mínima, mas ultra mínima parte de todas as possibilidades da glotis para producir sons. As línguas organizam o que se chamaria o ruído, o grito, ou sei lá, os alaridos, qualquer tipo de som capaz de ser emitido pela glotis ou pela voz humana, a língua os organiza em ruídos e sons significantes, ou seja, sons que estão atrelados a um significado, como diria Saussure, na linguagem. A linguagem é, de alguma forma, uma grande estrutura que separa em dois toda a possibilidade de fonação da garganta humana. De um lado estão os sons da garganta humana. Do outro lado estão os significantes, os fonemas. E, mais curiosamente, para além dos sons da garganta humana, existem todos os barulhos do universo, dentre os quais barulhos do universo entram barulhos biológicos como o miado de um gato, o aguau, o latido de um cachorro, ou qualquer som emitido por um animal, e também os sons da natureza, dentre os quais está a água, o rio, as ondas no mar, o vento nos bambus e todos os sons da natureza que vocês queiram pensar. Então, o critério poético de Huidobro abre para a poesia da literatura hispano-americana uma enorme quantidade de, por dizer assim, possibilidades de ouvir fora da língua espanhola.
Mas por que vocês acham que isso teria a ver com o que eu ia tentar comentar hoje sobre Pales Matos y Guillén? Por ejemplo, un poema de Pales Matos, ¿sí? De ese libro tan interesante que se llama Tum Tum de Pasa y Grifería. Tum Tum, sí, tiene un sentido, por decir así, onomatopeico, que puede significar de tum tum, batimento, eh, barulho de un tambor, ¿sí? Mas também tem um sentido mais denotativo, se vocês quiserem, que é uma expressão, alguma coisa feita al tuntum ou com tuntum, significa feita assim, mais ou menos, poderíamos traduzir em português, feito nas coxas, ou seja, como uma espécie de tentativa de alguma coisa que não está acabada. E tuntum, então, de passa e griferia, pasa ese cabelo en forma de caracol, encaracolado, que tem geralmente as pessoas de pele de cor negra. Esse cabelo tipo bombril, se vocês quiserem. E griferia também faz referencia a ese tipo de cabelo que en español se llama cabelo de pasa o cabelo mota, y grifería significa a mesma coisa que pasa, mas também uma aglomeração desses cabelos, ou seja, uma espécie de reunião ou aglomeração de negros. E aí então, de repente, vocês observam alguns dos poemas de Pales Matos. O livro de Pales Matos, de forma muito interessante, foi publicado, é um livro de vanguarda, é um livro, se vocês quiserem, que participa das vanguardas de Puerto Rico. Vocês têm o texto de Hugo Verani sobre as vanguardas hispanoamericanas, aí están explicadas as vanguardas de Puerto Rico, das quais Pales Matos formou parte, e é um livro da década de 1930, ¿sí? E aí vocês têm, por exemplo, que o libro está dividido en tres partes, que es tronco, rama y flor. O sea, tronco de una árvore, galio y flor. Como diciendo de alguna forma, o libro está estructurado en esta pasaje que va da terra, como en una árvore, ao ar, que é onde se solta a polinização das flores, né? E então aí vocês têm um problema, um poema como Danza Negra, que é Calabó y Bambú, Bambú y Calabó. El gran corococo, dice Tucutú. La gran cocoroca, dice Tocotó. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú. Es la danza negra de Fernando Po. El cerdo en el fango gruñe. Pru, pru, pru. El sapo en la chacra sueña. Cro, cro, cro. Calabó y bambú, bambú y calabó. Rompen los junjunes en furiosa U. Los gongos trepidan en profunda O. Es la raza negra que ondulando va en el ritmo gordo del marillandá. Llegan los botucos a la festa ya. Danza que te danza la negra se da. Calabó y bambú, bambú y calabó. Pasan tierras rojas, islas de Betún, Haití, Martinica, Congo, Camerún, las papiamentosas Antillas del Ron y las patualesas islas del volcán que en el grave son del canto se dan. Calabó y bambú, bambú y calabó. Es el sol de hierro que arde en Tombuctú, es la danza negra de Fernando Po, el alma africana que vibrando está en ritmo gordo de marillandá. Interessante, no? Poi interessante, né? Por exemplo, Numen, Jungla Africana, Tembandumbá, Marigua haitiana, Macandal. Al bravo ritmo del candombe despierta el tótem ancestral, pantera, antílope, elefante, sierpe, hipopótamo, caimán.
en el silencio de la selva bate el tambor sacramental y el negro baila poseído de la gran bestia original. Evidentemente, por algo es que a poesía de Luis Palesmato es a poesía que inicia o que se llama negrismo, ¿no? O sea, o negrismo o poesía negra iniciado por Luis Palesmato, filio branco de una familia abastada de brancos, que coloca en primer lugar para a liberação da sua força poética de vanguarda, os sons e as imagens do que é a população que está mais transculturada no Caribe e especificamente en Puerto Rico, que é uma transculturação vinculada a todo componente afrodescendente. Vean este ñam ñam. ¿Qué significado puede tener ñam ñam? Ñam ñam en la carne blanca, los dientes negros, ñam ñam, las tijeras en las bocas, sobre los muslos, ñam ñam, van y vienen las quijadas con sordo ritmo, ñam ñam, la feroz noche de glute, bosques y junglas, ñam ñam. Aquí estamos frente a un poeta que es como si de alguna forma ci hubiese levado a serio y no apenas como una pose de paulista o manifiesto antropófago. O sea, a poesía de Palesmatos, de alguna forma, retoma o grande problema do Caribe, que é a transculturação. E por isso foi muito estudada por Fernando Ortiz e vai ser também, por dizer assim, o antecedente inmediato da poesia negrista de Nicolás Guillén. Com o componente interessante, e é que de alguma forma Palesmato, sendo um poeta branco, é provavelmente, como diria Vinícius de Moraes, o mais preto dos brancos do Caribe, ao ponto de que se coloca em questão o tema de como ele, de alguma forma, dá conta do que é um bilingüismo essencial do mundo do Caribe. Um bilingüismo no qual não apenas o espanhol, mas também o francês, o inglês, o holandés se misturan de una forma indiscernible por veces con los diferentes dialectos yorubas, mandingas, las diferentes etnias traídas de la enorme cantidad de esclavos que llegan al Caribe y crían pronuncias, sons y formas lingüísticas completamente nuevas. Y esas formas lingüísticas, que son formas, si vocês quiserem, não da poesía culta en español, como sería poesía del século XIX, mas poesía vanguardista que aproveita ese elemento tan característico das vanguardas que describe Viviana Gelado no seu texto, que é a apropiação do popular como parte da ruptura de vanguardas. Ou seja, aí em Palesmatos vocês observam mais do que nunca que a vanguarda é um discurso cultural precisamente pela apropriação do popular e, neste caso, do componente negro, não apenas da cultura, mas da linguagem e dos sons para fazer poesia, da materialidade do que pode ser feito com os sons da voz, para quebrar com a poesia decadente, elitista do modernismo de final do século XIX. Eu trouxe este tema precisamente da voz, porque evidentemente existe um vínculo entre ese canto final de Altazor, poema de 1919, y a irrupción de todos estos sons
se vocês quiserem, negros, destes sons trazidos da transculturação e do componente negro cultural do Caribe, porque é como se de alguna forma Altazor, embora fizesse uma língua nova e não pertencente a nenhum grupo humano, uma língua de poesía pura, como quería Huidobro, curiosamente, abre a possibilidade da poesia a irrupção dos sons da garganta, a irrupção dos sons da voz, que não estão occidentalizados a través da língua espanhola. Esta abertura a todas as possibilidades musicais da voz humana permite a conjunção poética em Palés Matos da voz negra do Caribe. Ora, se por uma parte isso é possível, em parte, graças a essa abertura para o som da voz humana, mesmo que insignificante, que está em Altazor, também é verdade que, no caso de Huidobro, essa voz se pretende completamente pura e fora da cotidianeidade. Y en ese punto no estaría, de alguna forma, vinculada a los sons da poesía de Palés Matos, que evidentemente por veces se aproveita da linguagem cotidiana, popular, negra, de Puerto Rico y do Caribe, para hacer poesía. ¿Con qué otro poeta se vincula esta parte? Bueno, se vincula precisamente con Pablo Neruda. Lembren o problema de Neruda y Huidobro sobre a poesía con pureza o sin pureza. Da mesma forma que Palés Matos parecería levar a serio o asunto de desarmar a linguagem poética occidental que quería Huidobro, también en contra con Neruda que desarmar a linguagem poética occidental é fazer essa linguagem poética um vínculo indissolúvel com a linguagem cotidiana. Então, vejam bem que não é qualquer linguagem cotidiana que escolhe Palés Matos. A linguagem cotidiana da poesia vanguardista do Caribe não é a linguagem cotidiana branca, não é a linguagem cotidiana do espanhol, não são os lugares comuns, é o som da sociedade, é o som da cultura. As pessoas que moramos em cidades ou em agrupamentos humanos sabemos que toda cidade tem sua música, por dizer assim. Quando vocês viajam para uma cidade que fala outra língua, percebem que por trás daqueles sons que vocês estão preocupados por atender, para entender que é o que está sendo dito, existe todo, por dizer assim, uma espécie de rumor ou um barulho de voces que está aí permanentemente entrando pelos seus ouvidos. No por nada, digo, cuando vocês quieren aprender una lengua extranjera, viajan a un país que fale esa lengua. ¿Por qué? Porque ahí vocês realizan una especie de inmersión. No es apenas o que vocês falam ou ouvem com atenção, o que está operando na sua cabeça para a adquisição da língua outra. É também esse rumor, essa música permanente das voces humanas. Y es curioso, porque en lugares como Caribe, o rumor está nas ruas, y es un rumor completamente diferente de aquel que se fala nas casas da sociedade branca, nas quais se fala espanhol. Tal vez, como diría Gilberto Freire, é um rumor mais parecido àquele que no Brasil pode ser ouvido na cozinha ou na sala de pranchado
ou na parte das dependências asignadas à servidão, à servidumbre, aqueles lugares próximos da senzala, nos quais o rumor das vozes é completamente diferente daquele que se fala na sala de receber, e não me atreveria a dizer nos dormitórios, porque eu acho que nos dormitórios ou nos quartos de dormir muitas vezes também se ouviam barulhos e rumores populares. A percepção do barulho, do rumor cultural ou das vozes de outras línguas, e especificamente no caso das vanguardas, do que seria o rumor popular, que é o som que é utilizado pelo Palés Mato e Nicolás Guillén para fazer poesia, não é subjetivo. Cuando eso entra en un ámbito colectivo da cultura, ya no estamos en un ámbito subjetivo no sentido de individual, ou subjetivo no sentido de que eu ouço uma coisa e você ouve outra. Estou tentando dizer é que não se trata meramente de Palés Matos, porque este é o ponto importante que o diferencia de Huidobro e que o aproxima de Neruda. Quando Huidobro faz essa espécie de língua nova, aproveitando outros sons sem língua da fonação humana no final de Altazor, acaba construindo uma língua que de tan artificial perde uma das características fundamentais de que os sons se transformen em língua, que é o colectivo. O sea, ese aspecto cultural. ¿Es una lengua un código de una sola pessoa? ¿De una pessoa só? ¿Se entiende? ¿Es un código? Porque precisamente a língua como código tem essa função de mediar entre emisores, receptores, entre falantes e ouvintes. A língua é nossa maior, por dizer assim, demonstração de humanidade e pressupõe o coletivo. Pressupõe aquilo que não é individual e que, indudavelmente, atravessa nossa subjetividade. Não é que é subjetivo. Nossa subjetividade, em todo caso, está feita graças à língua. Mas a língua está externa à subjetividade ao mesmo tempo. Porque quando eu falo, inevitavelmente falo eu, subjetivamente dizendo. Mas quando eu falo, também fala a língua por mim. Em outras palavras, a língua carrega significados, modos, critérios que não dependem das minhas intenções nem de mim sequer. Muitas vezes eu posso estar falando e estar ao mesmo tempo sendo falado pela minha cultura. Volto a dizer, senão não existiriam as palavras com valores negativos. Veja bem, por exemplo, que Palés Matos utiliza permanentemente para se referir a un mundo do negrismo a palavra macaco. E, no entanto, culturalmente, em português, a palavra macaco tem, obviamente, um significado que carrega um insulto vinculado à ideia de preconceito. Esse som, macaco, é o mesmo da língua que utiliza Palés Matos e do português aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. No entanto, existen os significados culturais. E vejam bem, é um exemplo mínimo que vocês podem perceber de como somos falados, além de falar subjetivamente. Bom, essa língua de Huidobro, a língua pura do poeta, acaba sem ser uma língua, acaba sendo a língua, se vocês quiserem, de um deus. Por quê? Porque o único destinatário dessa língua é o próprio poeta. O único receptor desse código é o próprio poeta.
Ou seja, deixa de ser colectiva, deixa de ser uma língua. Palés Matos, precisamente, irrumpe con sons que son colectivos, porque son da cultura, son de ese rumor colectivo cultural atravesado pelo negrismo do Caribe. E então, de alguma forma, embora se esteja aparentado con Huidobro, na medida en que a poesía en español se abre a enorme cantidad de sons da voz humana, esos sons aos que se abre esa poesía son impuros, son daquele impureza cultural de un cotidiano diferente, pero cual falaba Pablo Neruda que era preciso hacer poesía. O sea, Huidobro quería una poesía, por decir así, que estuviese completamente exenta del lugar común, o como dirían los formalistas rusos, una lenguaje poética que no entrase nunca en contacto con lo que le llamaban de lenguaje cotidiana, que cada forma poética, que cada metáfora, criase un mundo nuevo. Ese camino leva inevitablemente a una lenguaje que no es de ninguém. El proceso de Neruda era a través da impureza, ou seja, não a anulação ou a desconsideração completa dos lugares comuns, mas precisamente o aproveitamento, a reciclagem, se vocês quiserem, a modernização, a ruptura com os lugares comuns evidente, no sentido de que los lugares comunes aparecían, o, mejor diciendo, a linguagem cotidiana irrumpe no poema, mas de una forma desautomatizada. Vean, por ejemplo, ese poema, o poema 20, los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que es un libro totalmente modernista, excepto tal vez en ese poema 20. Ese poema 20 comienza: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. O procedimento metalingüístico obvio do poema é escrever un poema non dicendo no comienzo: la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, que sería la forma que te había comenzado un poema un modernista. Un vanguardista está sabendo do lugar común. As estrelas, o céu, a noite, tudo isso fala da tristeza. Esse é o lugar comum da poesia, não podemos usar isso. Então, como começa o poema Neruda? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Ese procedimiento es más triste que todos, porque quien lee ese poema y quien ouve ese poema dice: esta persona está muy triste. Y lo único que está diciendo es que si él escribiese la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, estaría mentindo, porque é um lugar comum. Então, sem deixar de lado a linguagem do lugar comum poético, que é quase uma linguagem cotidiana. Ah, estou tão triste, a noite está estrellada, está tudo escuro. Crio esta espécie de metapoesia que provoca o estranhamento. E com o estranhamento volta precisamente aquilo que está osificado, que já ninguém acreditava. Que si yo comenzaba un poema diciendo la noche es estrellada y titilan azules los astros a lo lejos, ninguém me presta atención, porque piensa que yo estoy repitiendo más y más y más una vez un lugar común da poesía, una cotidianidad da poesía repetida até o cansancio. Entonces comienzo: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, un prosaísmo deliberado. ¿En qué verso modernista vocês van ler y en qué verso romántico vocês van ler escrever, por ejemplo? Parece una disertación. Y no en tanto,
está colocado para que a criação y o sentimento poético vea precisamente a través de esa impureza de ese verso. Esta idea metalingüística ou metapoética, se vocês quiserem, é uma das chaves das vanguardas. Todas as vanguardas, ao mesmo tempo, estão refletindo sobre como fazer poesia, que é a mesma coisa que dizer o que é a poesia. Então, isso se nota em todos os poetas posteriores às vanguardas. O elemento, se vocês quiserem, autorreflexivo no próprio verso que está sendo cantado, o escrito o dito. En ese ponto, a poesía negrista de Palés Matos anticipa o que vai ser digamos, uma fonte de mineração constante para a poesia do Caribe, que é precisamente esta característica da transculturação com os sons e com o universo afrocaribenho. O universo das Antilhas, atravessado pelo negro. Vejam bem que isto é uma característica que não se dá em qualquer comarca cultural, como diria Ángel Rama. Porque a transculturação, em termos de mestiçagem cultural, que é um termo que vem de Fernando Ortiz e que nós já algumas coisas comentamos, e que vocês devem saber a través de Cultura e Civilização, a transculturação não se dá da mesma forma em diferentes lugares, nem se dá sempre como uma mistura harmoniosa, muitas vezes é extremamente conflictiva. E no caso do Caribe, a diferença de outras comarcas culturais, como no mundo andino, já vamos ver isto com Arguedas, por exemplo, como funciona no mundo andino, ou com outro tipo de mestizagens culturais, como seriam as do Rio da Prata ou as do México, no mundo do Caribe, no mundo antillano caribenho ou do afro-antillano caribenho, a transculturação se dá muito, muito claramente com um elemento africano das culturas chegadas da África que é preponderante. Alguém poderia perguntar, bom, mas isto como funciona, por exemplo, em um lugar como Brasil? Porque é evidente que o elemento afro no Brasil poderia ter irrompido em algum tipo de poesia claramente negrista, como por exemplo Jorge de Lima, estou pensando. ¿Sí? E, no entanto, a poesia conservou no Brasil, em geral, uma cor branca, em geral. ¿Se entende? Enquanto que Palés Matos vai se transformar em um dos grandes poetas puertorriqueños e é um poeta que está atravessado pelo negrismo. Não estou dizendo que no Brasil não exista um negrismo. Estou dizendo de que a ideia da poesia como com esta espécie de aura de imortalidade de Academia Brasileira de Letras, etc., de alguma forma não entrou de alguma forma de uma forma muito mais leve em alguns sentidos. Temos, sim, Jorge de Lima, temos, obviamente, uma série de poetas que depois se volcam para o popular, como Vinícius de Moraes. Temos, sem dúvida, hoje, grandes poetas do rap e do slam. Mas aí está a sombra de João Cabral de Melo Neto, aí está a sombra de Manuel Bandeira, esta em forma da sombra de Carlos Drummond de Andrade, nos quais a ruptura não se dá precisamente pelo lado necessariamente do negrismo. Canção festiva para ser llorada. ¿Están vendo aí? Cuba, ñañigo y bachata. Haití, vudú y calabaza. Puerto Rico, burundundanga. A ver,
observan la irrupción, dos fonemas diferentes, ñáñigo, bachata, vudú, burundanga. Ñáñigo al cielo, el ñáñigo sube al cielo, el cielo se ha decorado de melón y calabaza, para la entrada del ñáñigo, los arcángeles vestidos con verdes hojas de plata. Vean falsa canción de Baquine. Oe nené, adombe, gangá, mondé, adombe, candombe, albaquiné, candombe. Vedlo aquí dormido, Yuyu. Todo está dormido, Yuyu. ¿Quién lo habrá dormido, Yuyu? Babilongo ha ido, Yuyu. Ya no tiene oído, Yuyu. Ya no tiene oído, Yuyu. Ya no tiene oído. A modificação dos sons em relação com o que é o espanhol peninsular e muito mais, se vocês quiserem, a ideia da norma culta, por dizer assim, do espanhol, é notável. Está na sonoridade, mas também na utilização não de uma língua especificamente. Está na utilização de todo o que é a língua popular do Caribe, ou seja, atravessada pelos sons da mistura lingüística e cultural com anos de transculturação com dialectos chegados da África. Se vocês observam o começo, por exemplo, de um poeta como Nicolás Guillén, motivos de son. Son un tipo de música y danza popular do Caribe que se piensa que surgió en Cuba, en la región oriental de Cuba, no século XIX, y que es una mistura precisamente de ritmos tracidos y tocados de las contingentes y poblaciones de esclavos en Cuba. Cuba son a década de 1880, como Brasil, abolida a escravidão. E, ao mesmo tempo, também Cuba tem, muito parecido com o Brasil, um processo de mistura religiosa que vai dar em religiões, digamos, do candomblé cubano, muito fortes, iguais do que no Brasil. Son esas danzas y esas músicas que se tocan con instrumentos que a veces son instrumentos europeos y que, no en tanto, es o que va a dar o son, andando o comienzo do século XX, uma coisa que vocês devem ter ouvido e também devem ter dançado, né? Que é a famosa salsa. Bem, vejam aqui este poema, o primeiro poema de Motivos de Son. Se llama Negro Bembón. Observen cómo está escrito el poema. ¿Están viendo ahí? ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Bembón así con R, tiene de todo. Caridad se mantiene, te lo da todo. Te queja todavía, negro bembón. Sin pega y con harina, negro bembón. Majagua, de dri blanco, negro bembón. Zapato de do tono, negro bembón. Bembón así con R, tiene de todo. Caridad te mantiene, te lo da todo. ¿Qué es te lo da todo? Tiene de todo. Te queja todavía. Vean a ortografía do texto, ¿no? O sea, no tiene ortografía. El texto está escrito con la pronunciación, con la B, en vez de la V. Y está escrito con la pronunciación popular. O sea, ¿por qué te pone tan bravo? ¿Por qué te pones tan bravo? No tiene S no final.
vos ler o poema e depois vos, por dizer assim, traduzir o poema o que seria a pronunciação culta do espanhol. ¿Por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón si tiene la boca santa negro bembón? ¿Por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro bembón si tienes la boca santa negro bembón? Bembón así con eres, tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. Bembón así como eres, tienes de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. ¿Se entiende? Dice, te queja todavía, te quejas todavía. Una cosa interesante en relación con Palés Matos y con Guillén es que, digo, no, o verso da vanguarda no es necesariamente un verso libre. O sea, generalmente se asocian las vanguardas a estos versos que no tienen ni rima, ni ritmo popular, porque depende de qué región das vanguardas se da a ruptura. Por exemplo, no caso de Palés Matos e de Nicolás Guillén, é muito óbvio que a estrutura de cada uma das estrofes do verso están extremamente rimadas, con rima no final, y también con una métrica que es siempre de versos curtos, generalmente oitosilábicos o menores, que son os versos da poesía popular española, mas también son os versos que mejor cuadran dentro da estructura musical na cual esos versos se desenvolven, que é a estructura da música popular. Então, es muito para rir cuando asocian as vanguardas meramente às acrobacias de versos de Huidobro. ¿Por qué? Porque precisamente no Caribe, a vanguarda entra como un discurso cultural, como diría Viviana Gelado, y o que quebra a idea de literatura do século XIX, a idea burguesa institucional de literatura do século XIX, é precisamente a irrupção do popular, a irrupção do verso curto em forma de canção, a irrupção da linguagem e dos sons da fala popular e especificamente do universo da cultura negra. Enfim, digo, todo aquilo que para Huidobro teria sido poesía impura y que para Neruda es poesía impura también, mas en un sentido bom. ¿Por qué? Porque o que está sendo observado é a apropiação colectiva dessa voz e muito mais no mundo afroantillano, no cual a poesía inevitablemente está vinculada con a melodía, con ritmo, con a música, no cual inevitablemente cualquier artefacto poético es difícil de ser extraído de ese universo colectivo do popular, pelo menos agora no século XX e XXI, porque esto no era así no século XIX. A poesía do Caribe era una poesía completamente dependiente de lo que eran las formas cultas hispánicas hasta la llegada de las vanguardas. Esto se da no apenas no Caribe, se da también en otras regiones, mas no Caribe es tan evidente, o vínculo con la música, es tan evidente que funciona diferente en otros lugares. E eu acho interessante também que a questão do negrismo, né, da África, tem muito da dança, muito do ritmo. Então, acho que seria até estranho você falar desse tipo de cultura e não ter ritmo, não ter dança, porque é uma forma de expressão da cultura deles também, né? Mas la verdad, si no es que son eles. Esto es importante, Armanda. No son eles. Somos nós. Este es o ponto. O ponto es que no son eles. O que observa as vanguardas y o que observa Palés Matos es que no somos negros. Somos nós.
somos nós que temos essa língua coletiva poética também. Não Sim, somos... mas o tema dele está sempre voltado para a questão Se, afro, né? bom, se chama negrismo porque o que acontece é que dá visibilidade a isso. Este é o ponto. Dá visibilidade a algo que estava invisível ou algo que estava oculto pela ideia de literatura. Este é o ponto. Por exemplo, un outro dia estava lendo, eu sou editor da revista Alia, da UFRJ, né? La revista da pós-graduação de literatura, eu sou editor de Alia. E chegou um artigo muito interessante sobre o tema dos motivos afros em Guimarães Rosa, que é um tema bastante novo. É curioso, porque a maioria dos intérpretes de Guimarães Rosa falan sempre dos vínculos de Guimarães Rosa con a cábala judaica, con a metafísica, con as línguas estrangeiras, o ruso, o alemán, o esto. Y evidentemente en Guimarães Rosa, nessa especie, si vocês quiserem, de Torre de Babel, que é a língua de Guimarães Rosa, evidentemente o universo das línguas afroamericanas e da língua guaraní están muito presentes. E é muito evidente em um conto como, por exemplo, Meu Tio Yaguareté, obviamente, que acaba, curiosamente, ñam ñam. Lean, por favor, algum dia esse conto de Guimarães Rosa, Meu Tio o Yaguareté, porque esse conto termina com um ñam ñam semelhante a esse ñam ñam de Palés Matos que a gente acaba de ler. Esse ñam ñam de masticação. A língua de Guimarães Rosa, eu acho que é interessante isto, né? Porque Guimarães Rosa talvez deveria ser lido entre os poetas no Brasil, eu acho. Porque evidentemente a língua de Guimarães Rosa, embora esteja enquadrada em geral en un género narrativo, como obviamente son los textos de Guimarães Rosa, o cuidado que tinha Guimarães Rosa com cada construção de cada frase é muito semelhante ao de um pequeno poema em prosa. Então, eu tenho a ideia de que talvez Guimarães Rosa, da mesma forma que qualquer narrador atravesado pelas vanguardas, como James Joyce o Jorge Luis Borges, o cualquier narrador atravesado por las vanguardas, algunas cosas de Clarice Lispector, por decir así, Agua Viva, por ejemplo, son textos que están misturando as fronteiras do gênero narrativo com o gênero poético. E a linguagem de Guimarães Rosa claramente poderia ser denominada uma linguagem poética muito próxima de algumas linguagens poéticas das vanguardas, como a de Palés Matos, por exemplo. ¿Sí? O a de Nicolás Guillén. Então, o que acontece um pouco com Palés Mato e Nicolás Guillén é que se estabelece ao mesmo tempo uma influência, porque Palés Matos indudablemente posibilita esta apropiação de Nicolás Guillén do som cubano e da utilização e das modificações que trabalha Nicolás Guillén. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma certa polêmica entre Palés Mato e Guillén, precisamente por razões que têm a ver com como se posiciona isso politicamente do ponto de vista cultural. Porque vejam bem que quando uma das premissas que a gente estava comentando em relação com a poesia era que a poesia, na medida em que toda poesia depois das vanguardas significa também se perguntar o que é poesia e como se faz poesia, implica um problema político, implica um problema de poderes. O problema de Palés Matos é que muitos têm acusado Palés Matos de ser uma espécie de turista do universo negro. Ou, se vocês quiserem,
muchos acabaron acusando Palés Matos de ser una especie de promotor de lugares comunes da negritude. A mulata, o Sonsón, o Tun, as palmeiras, ¿se entiende? Como si tivesse Palés Matos remanecido en un lugar medio folclórico. En parte esa acusación se debe, sí, a que Palés Matos era branco. Y en general está esta visión de que o branco no participa da negritude. Que, a meu ver, é uma visão mais racista que outras. Porque a única razão pela qual se reconhece muitas vezes o negrismo autêntico de Nicolás Guillén es que Guillén era negro. Como si de alguna forma Nicolás tuviese una mayor autenticidad o legitimidad para se apropiar de ese rumor de tambores, de ese barulho negro da sociedade antillana, da sociedade do Caribe. Y no es necesariamente eso, porque lo que está en juego ahí no es a peli ni acorda a peli. É ouvido y lo que está en la cabeza a través de ouvido. A figura da mulata, obviamente, a figura da mulata é uma figura prioritaria do negrismo, né? E também do que não é negrismo, porque em lugares onde o negrismo é desconsiderado, digamos, existe a mulata, a mulatona, sempre como uma imagem da mulher gostosa, associada, obviamente, aos favores sexuais e a generosidade geratriz, por decir así, y indudablemente eso marca una posición claramente patriarcal, digamos, da poesía. Esto no tenemos ninguna duda. Tal vez até a personificación también do propio negro dentro da poesía, como con una especie de beleza particular, é un modo de leitura patriarcal. Mas a mulata está indudablemente en toda a poesía do negrismo. E tanto Palés Matos quanto Guillén têm, pela sua vez, poemas intitulados Mulata. É interessante uma comparação entre os poemas Mulata de Luis Palés Matos e Mulata de Nicolás Guillén. Muito mais sabendo que Luis Palés Matos tem um último poema chamado Mulata Antilha, que não faz referência à mulher mulata. Do que está falando é das Antilhas, ou seja, das ilhas do Caribe, como uma metáfora da mulher mulata. En otras palabras, que Palés Matos claramente asocia o universo do Caribe a uma mistura indiscernível entre o que é o universo popular provindo da Espanha e de outras nações europeias que entraram no Caribe, como o holandês na isla de Curaçao, que dá a língua de papañamento, como en inglés en Belice, en Jamaica, que dan diferentes tipos de mistura entre inglés, español, francés, portugués, yoruba, mandinga, y también, indudablemente, já no começo do século XX, uma mistura forte de orientais, vindos da China, de línguas como mandarín o coreano o vietnamita, que rápidamente comienzan a entrar en transculturación nas Antilhas. O Caribe, durante muito tempo, foi uma espécie de grande panelão de rumores. En una especie de arquipiélago, un monte de ilhas separadas pelo mar y al mismo tiempo conectadas pelo mar Caribe. Conectados pela agua do mar Caribe y separadas pelos furacões do mar Caribe. Y con criterios
digamos, si vocês quiserem, de vida social, nos quais era muito clara a diferença entre propietarios y clases dominantes, elitistas, porque eran muy pequeñas y muy brancas, y grandes poblaciones, grandes grupos populares, todos mestizos, mulatos, negros, y ese barulho, esas duas línguas, por eso no prólogo, eu coloquei un prólogo ahí a Luis Pales Matos, que una conferencia dada en 1938, que é muito interessante, porque é uma forma de recepção na época de como era Pales Matos, ou seja, pouco depois de ter escrito esse texto, que é de 1930. E em 1938, 8 anos depois, se insiste na ideia de que Pales Matos fez uma poesia que pela primeira vez coloca sobre a mesa o tema do bilingüismo en Puerto Rico. Y no están se refiriendo a un bilingüismo como tal vez a gente podría pensar hoy no Spanglish, precisamente porque Puerto Rico depende de un estado asociado a los Estados Unidos. No era un bilingüismo inglés-español, era un bilingüismo español-lingua geral. Aquella lingua geral atravesada pelo español, pelas otras lenguas y sobre todo pelas lenguas provindas de África, que ya eran indiscerníveis, porque o Yoruba, misturado do Puerto Rico, no é o Yoruba puro o Yoruba que a veces se estuda gramaticalizado nos cursos. De entre todos os poetas, eu acho que, de entre todos os poetas que eu propus para todos vocês, eu acho que Pales Matos e Guillén são os que eu leio com maior prazer. Porque, vejam bem, em muitos poetas é como que se você deixa a escuta librada meramente ao som, você perde muita coisa. Não estou dizendo que não se perca em Pales Matos ou em Guillén se você não presta atenção aos significados das palavras, ¿sí? Mas a poesía de Pales Matos y de Guillén está especialmente feita para ser ouvida. Se entende? E o resultado é bem melhor do que do último canto do Altazor, que é quase um galimatías. Se entende? É difícil de pronunciar o último canto do Altazor. Os poemas de Guillén fluem. Não sei se naturalmente, mas fluem bem na glotis, na voz. Eu, geralmente, quando leio poemas de Guillén ou de Pales Matos, leio eles em voz alta. Não guardo eles na cabeça, não faço uma leitura silenciosa. Porque o ouvido pega muito bem no trabalho deles. E isso é uma coisa que nós não podemos dizer que é de todos os poetas. Algunos poetas tienen esas características y otros no tanto. Indudablemente Neruda tem, todo poeta tem um cuidado com a voz e com a sonoridade. Porque a poesia é significante puro. Porém, no caso de Pales Matos e de Guillén, é especialmente agradável isso. Especialmente agradável. Sobre todo si comparado con los dos poetas que a gente vai comentar un poco no próximo encontro, que son Paco Irondo y Juan Gelman, que pertenecen a un universo riopratense atravesado pelo tango, no cual o poema está sempre cheio de ripios, ou seja, cheio de interrupções, não flui. Tá?